Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao episódio do nosso SinapseCast, um podcast feito de nós, estudantes de medicina, para você. Meu nome é Gabriela e eu estou aqui junto. E eu sou o Roberto, muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos um convidado muito especial aqui no nosso episódio. Ele é graduado em Ciências Biológicas, mestrado e doutorado em Neurociências pela Universidade Federal de São João del Rei. Realizou pós-doutorado pela UFSJ e pela Universidade Federal de São Paulo e pela Escola Paulista de Medicina. Especialização em inovação, gestão e práticas docentes no ensino superior e atua como coordenadora adjunto do curso de medicina. Além disso, é professor de matérias de sistemas orgânicos integrados e métodos científicos em medicina aqui no Centro Universitário AFIA São João del Rei. E hoje nós estamos aqui com o Luiz Canton. Agradeço, pessoal. Muito obrigado, viu, pelo convite. Acho que vai ser uma conversa muito legal. Muito bem. Isso aí, professor. Quando a gente fala em medicina, né, que a gente está aqui no nosso centro universitário, né, e a cada dia a metodologia ativa ela ganha mais espaço, né? E vem trazendo a cada dia inovação, e a gente vem sabendo que esse espaço ele é muito importante, tanto para o docente quanto para o discente. Qual a sua opinião a esse respeito, professor Canton? A metodologia ativa ela traz uma forma muito diferente, né, do método tradicional que vocês tiveram durante a escola, ali, durante o ensino médio, né, e os ensinos de cursinho, onde aquela quantidade de conteúdo é dada toda de uma maneira muito condensada e diretamente ali para os estudantes, né. E uma coisa que eu sempre vejo, né, que é a magia da metodologia ativa, é que muitas vezes, né, na nossa matriz, como a gente tem as aulas teóricas antes das aulas práticas, a gente vê que durante a aula teórica está todo mundo balançando a cabecinha, assim, entendi tudo, né? E aí na hora que chega na prática, aí é que a gente vai ver o quê? Opa, peraí, não. Aí eu não entendi isso aqui. Aí os alunos começam a ver de fato o que tem que eles não conseguiram entender, que eles não conseguiram absorver ali. Então eu acho que a metodologia ativa ela vem exatamente para isso, porque ela coloca o aluno frente a algo que talvez ele não tenha percebido, já que o conteúdo dado de maneira tradicional, ele é dado pronto, né? Como se ele já tivesse sido lapidado. Mas essa lapidação ela tem que acontecer internamente. E esse conflito, para que você consiga lapidar, ele só vai surgir quando você estiver de fato frente a algo que você vai precisar desenvolver, né? Então, no caso, a metodologia ativa ela vem exatamente para quê? Para te colocar em confronto com aquilo que você achou que já estava pronto, né? E aí, muitas vezes, as conexões que a gente faz, né? Então, isso traz um pouquinho do que eu aprendi lá na na neurociência, que essas conexões elas dependem de quê? De links, né? E os links que são formados na minha cabeça são diferentes dos links que são formados nas cabeças de vocês, porque cada um tem um contexto, cada um tem uma vida, cada um trouxe uma bagagem, né? E essa bagagem ela é muito rica. Então o que a gente precisa fazer é associar os conhecimentos que a gente tem dentro da medicina com os conhecimentos que a gente já carrega. Então por isso que cada um carrega um capital, né, de conhecimento gigantesco que ele precisa associar. Na aula teórica, já está associado com o que eu sei. Na aula prática, vai ser associado com o que vocês sabem. E essa que é a grande diferença. Então, a gente ouve muito falar quando a gente entra aqui que a metodologia ativa, o aluno é o centro do conhecimento, ele dá o primeiro passo ali no conhecimento. Qual que você acha que é a maior dificuldade que os alunos têm nessa transição do tradicional para a metodologia ativa, sendo esse primeiro, é o que dá o primeiro passo para o conhecimento? A insegurança. Sempre. Né? O que a gente vê no primeiro período é que está todo mundo esperando o material pronto. Né? Então, aonde eu posso ler isso? Aonde eu posso buscar isso? Quando, na verdade, o que vocês precisam é construir, né? Então, a grande diferença está aí. Então, muita gente querendo saber, onde que eu posso encontrar... Eu lembro de um aluno uma vez que me perguntou assim, então, onde que eu consigo encontrar um livro, onde eu consigo encontrar tudo sobre cardiologia que eu vejo no SOI? Aí ele falou assim, é porque eu peguei um livro de cardiologia e não era aquilo. Eu falei, claro, porque lá no livro de cardiologia você vai ter o quê? A base da cardiologia, com patologia, toda a parte de medicina mais avançada, né? Agora, começar a estudar a fisiologia do coração, para depois a gente ir para a patologia, isso você vai ter que pegar em livros diferentes, né? Então, aí é que está a questão da construção, né? Então, a gente pensar a nossa matriz como algo a ser montado junto com os alunos é um grande diferencial.
Então, você não vai encontrar pronto, você vai ter que montar. E como você monta, você acaba criando o quê? Uma história do conteúdo dentro da sua cabeça. Primeiro eu estudei essa parte da embriologia. E aí eu entendi como o coração funciona. Até que eu entendi a histologia. Então eu entendi que ele funciona assim por conta do tecido. E aí eu entendo a anatomia, porque a anatomia explica o funcionamento dentro da embriologia e com a dinâmica do tecido. Enfim, essa história, ela só vai ser construída quando a gente tem a prática, né, permeada com a metodologia ativa, ou seja, com vocês buscando o que precisa ser construído. Né? Eu poderia dar isso de maneira pronta para vocês? Podem, os métodos tradicionais estão aí. Mas a gente vê que, de fato, né, com vários trabalhos de evidência alta mostrando que as metodologias ativas são aquelas que fazem a melhor forma de construção desse tipo de conhecimento. Exatamente por quê? Porque ela vai associar as práticas e a parte teórica com o conhecimento prévio que vocês já têm. É isso que a gente chama de construir, né? Colocar um tijolo em cima do outro. Porque não adianta nada colocar uma informação que ela não tem algum link dentro da cabeça se ela não vai ter uma raiz, né? Se ela não vai ter ali uma fundação forte. E essa fundação vem exatamente da metodologia ativa. Professor, e olha que interessante. Alguns estudos, eles inclusive comprovam que quanto mais a prática está inserida no contexto, ela realmente auxilia e dá mais segurança para o aluno ir lá na frente, né? Pensando nisso também lá na frente. Eu te falo até por nós, enquanto alunos, a gente enxergar uma lâmina de laboratório, uma peça anatômica, a gente vê realmente na prática, é muito diferente e muito melhor do que se ficar só com o livro, né? Com a imagem, com a figura. Você acredita que, assim, fielmente, a prática e como na sua visão enquanto docente, né? Enquanto discente, né? Enquanto traz isso para a gente, como que vai contribuir de forma efetiva, principalmente para o aluno de medicina? Aquele que está entrando agora, que vai buscar desde o primeiro período, que vai ter essa junção da prática com a teoria, né? Isso ajuda bastante, principalmente pensando na nossa matriz, no qual os alunos, desde o primeiro período, estão já, né, não apenas dentro dos laboratórios, mas também nos postos de saúde, né, enfim, na comunidade, né, com o PIEP, com o IESC, né? E isso é importante por quê? Porque assim que vocês chegam aqui, isso é uma dinâmica muito diferente. E essa dinâmica diferente, ela se deve exatamente porque a dinâmica do curso de medicina é muito nova, né? Então a gente chega aqui no primeiro período, é a primeira vez que a gente vai entender como funciona um posto de saúde. A gente sabe, né, o que é o posto, a gente visita o posto, a gente vai quando precisa, mas saber como ele está funcionando, né, a gestão dele, e ali, como são os atendimentos, né, ou dentro dos laboratórios, né, o uso do microscópio, se desde o primeiro período vocês já sabem, já começam a usar o microscópio, isso passa a ser uma rotina, isso passa a ser o quê? Algo comum na dinâmica do curso, né? Então, colocar vocês dentro dos laboratórios, dentro da prática e principalmente na simulação, né? Isso graças ao nosso centro de simulação realística aqui, agora acreditado pela Sociedade de Simulação em Saúde americana. Então a gente consegue fazer com que cada um desses passos seja basicamente familiarizado para vocês desde o primeiro período, o que facilita muito a trajetória, né? A gente vê que em outros cursos, normalmente a prática, né? A prática ali dentro do sistema propriamente dito, ela vai começar lá pelo 5º, 6º período. Aqui a gente começa no primeiro período, por quê? Porque isso vai se tornando familiarizado, isso vai se tornando uma coisa que vocês vão fazendo e quando, de fato, vocês chegam, né, no internato ou chegam no ciclo clínico, vocês já estão tão acostumados com aquelas cenas, né? Então, fazendo os task trainings do RAM, ou fazendo a simulação de alta fidelidade do RAM 6 ao RAM 8, enfim, toda essa parte prática acaba preparando vocês para chegar, de fato, à população muito mais firmes, muito mais prontos, né? Do que se a gente tivesse apenas trazendo conteúdo de maneira teórica, né? Então, acho que essa preparação desde o primeiro período é muito importante. Isso falou aí a questão do Centro de Simulação Realística, né? Pode explicar um pouquinho melhor o que é, como que é e a importância dele para o aluno, assim, de forma mais aprofundada? Perfeito. O Centro de Simulação Realística, né? Ele é um local onde a gente vai treinar habilidades. Tá? Então a gente tem aqui um centro de simulação realística que ele foi acreditado recentemente, né, pela Sociedade em Simulação em Saúde.
E esse centro de simulação realística, ele basicamente, ele prevê algumas atividades, então são montadas atividades pelos nossos docentes que foram treinados, né? E essas atividades, elas são feitas a partir de simuladores de alta fidelidade, simuladores de baixa fidelidade, seguindo as diretrizes da nossa matriz. Então, primeiro, no RAM, né, do primeiro ao quinto período, a gente tem simuladores de mais baixa fidelidade, no entanto, a gente tem mais complexidade, né? E enquanto mais para frente a gente vai ter simuladores de alta fidelidade, né, e onde vocês vão trabalhar ali com uma complexidade ainda maior. E aí, o que acontece é que, quando a gente tem essas simulações, a gente consegue preparar vocês para diversos ambientes, no qual muitas vezes cursos mesmo em grandes cidades não conseguiriam mostrar toda a diversidade de patologias e dinâmicas, protocolos, diretrizes que vocês precisariam seguir, né? Se a gente for parar para pensar durante 6 anos, que é um curso de medicina. Porque se a gente colocasse vocês, por exemplo, para acompanhar os pacientes na Santa Casa de São João del Rei, que era como a gente fazia antes, né, na nossa matriz anterior, vocês não tinham o contato com todas as possibilidades que um simulador nos oferece, né? Esse simulador vai nos oferecer, por exemplo, dinâmicas onde vocês podem fazer, né, protocolos de infarto do miocárdio, por exemplo, diversas vezes. Coisas que talvez num hospital vocês veriam algumas vezes durante um período, né? Então, esse sistema de simulação, ele permite com que vocês sejam literalmente treinados, né? Então, existem habilidades que são feitas a partir dos nossos simuladores, e temos também os atores, né? Que facilitam muito essa dinâmica também, aonde cada uma das demandas podem ser passadas para eles, então eles recebem um roteiro previamente, e aí eles têm todo um aparato, né, com uma sala, um camarim, né, onde eles fazem as maquiagens, fazem todo o processo. São tão bons que a gente fica até na dúvida, tem horas que eles chegam e a gente fica até nervoso. Será então, que ele tá doente mesmo? Exatamente. Então isso é muito bacana, né, porque são atores profissionais, então eles têm formação de atores, né, e isso garante com que a gente tenha uma verossimilhança muito grande com a realidade, né. E esse centro de simulação, então, ele faz com que a gente seja capaz de treinar habilidades que mesmo lá fora, né, num período tão curto de curso, que são 6 anos, a gente sabe que o médico estuda para a vida inteira, né? Mas a gente quer garantir que vocês saiam daqui o mais preparado possível. Então, o centro de simulação realística, ele vem exatamente para isso. é até o que fala popularmente, né? Aprender na prática, que às vezes a teoria ela é muito linear, vai acontecer isso, vai fazer isso. Mas é na prática que a gente começa a ver as diversas coisas que podem acontecer. Exatamente, né? Então você pode ter um caso específico e naquele caso acontecer uma outra dinâmica ali dentro, né? Então você pode ter, por exemplo, casos onde aconteça uma variação cardíaca e essa variação cardíaca leva a uma variação respiratória, que nem sempre vai acontecer em outro caso. Na simulação eu consigo fazer isso, ou seja, as possibilidades são muito grandes, então isso é muito bacana. Então, quando você fala desse centro de simulação realística, a gente, né, consegue englobar todas as matérias que a gente aprende, todos os conhecimentos, né, de maneira integrada. Só que nos primeiros anos do curso ali, no primeiro, segundo, terceiro período, a gente entra no ciclo básico e a gente entra em outros laboratórios também, anatomia, histologia, que é o que você falou um pouco dos microscópios, das peças. Como que você enxerga, né, a importância de também ter atividades mais práticas, essa metodologia mais ativa dentro dessas outras ênfases para a gente poder construir esse conhecimento para chegar lá no centro de simulação mais seguro? Perfeito. Nas ênfases mais básicas, né, então são os primeiros períodos, a gente tem os laboratórios morfofuncionais, né, então a gente tem ali a parte de anatomia, fisiologia, bioquímica, né, embriologia. Eu acho que essa parte, ela vem exatamente para formar o tijolo inicial, né, a base sólida ali. Então a gente entende que existem abordagens mais complexas que vocês vão vendo mais para frente, e essas abordagens mais básicas, elas vão servir exatamente para quê? Para fazer com que vocês sejam capazes de utilizá-las para pensar o complexo depois. Acho que primeiro você tem que entender como funciona, para depois você entender como pode haver uma variação naquilo que funciona. Então, os laboratórios, eles trazem exatamente uma abordagem que faz com que vocês pensem como o tecido poderia ser.
E a partir daí, esse tecido, né, vai ter uma determinada função que vai se expressar na anatomia, na forma e também na funcionalidade, na fisiologia. E a bioquímica ali por trás, fazendo com que toda essa dinâmica, tecido, estrutura, função, né, seja integrada. Então, quando a gente pensa, né, nesse ciclo básico, a gente pensa principalmente em como a base funcionaria para eu entender como a patologia poderia ser alcançada. E aí, né, a partir daí a gente vai para a farmacologia, a gente vai entender de fato como que cada uma das peças se encaixa. Mas eu penso que a base, né, quando a gente está montando um quebra-cabeça, a gente sempre brinca, né? Eu, pelo menos lá em casa, a gente fazia pelas bordas, você entendendo ali o contexto, ou então você vai montando imagens, não é? Ali dentro do quebra-cabeça. Então, o que seria a parte básica? São essas imagens que a gente vai montando para depois a gente conseguir entender o todo, né? Cada uma das ênfases de SOI, na verdade, é uma imagem do mesmo quebra-cabeça. A gente só está montando ele, né? Então, o laboratório de anatomia, o laboratório de fisiologia, o laboratório de bioquímica, de embriologia, eles são um único quebra-cabeça, né? Então, quando os alunos do primeiro período chegam aqui, eles falam assim, mas essa prova vai ser de quê? De anatomia, de fisiologia? Não, de SOI, né? Porque o SOI é um quebra-cabeça só. E aí, eu acho que se a gente consegue ver, né, esse quebra-cabeça, a gente consegue ver a imagem dessa parte básica, a gente consegue extrapolar. E aí essa extrapolação vai depender então dessa base bem construída, utilizando as lâminas do laboratório, utilizando as plataformas digitais, porque a gente tem o BioAtlas, a gente tem o Athena Hub, a gente tem diversas plataformas para conseguir construir, né, esse quebra-cabeça de maneira completa, né? Tem o LT com as... Vocês já chegaram a utilizar os sensores? Ainda não? Ainda não. Ainda vamos chegar lá. Vamos chegar lá. As novidades, né, Cantão? Cantão, agora uma pergunta que, assim, acredito que está na cabeça de todo mundo, desde do comecinho até mais já para o final. A gente vem falando de tecnologia, você aborda muito a questão da tecnologia e gera uma insegurança, inclusive, sobre esse futuro, essa tecnologia. O que você acha? Qual a sua opinião sobre o futuro da profissão médica em relação a essa tecnologia? Porque a gente está vendo as mudanças acontecendo o tempo todo, né, professor Cantão? E você pega algumas especialidades, você vê que é visível o pessoal preocupado com a interferência da tecnologia, seja ela, a gente sabe o quão bom ela pode ser, mas ela sabe o quão perigosa também, a gente sabe o quão perigosa também pode ser, seja na medicina, seja em qualquer área. Agora, especificamente no nosso caso, na medicina, você acha que a tecnologia vai substituir alguma especialidade ou algumas especialidades? Olha, eu acho que não, né? Na verdade, a gente tem essa ideia, né? A tecnologia, ela, às vezes, chega e ela assusta, né? Inclusive, essa ascensão da IA, né? A IA, gente, ela já existe há algum tempo, né? Eu cheguei a trabalhar bem antes de vir para cá com a inteligência artificial, né, voltada principalmente para redes neurais, e a gente ainda não tinha ouvido falar de ChatGPT. Então, isso já vem, né? Isso já existe há algum tempo. Agora, né, com esse boom comercial e marqueteiro que surgiu do ChatGPT, a gente assustou um pouco, né? Principalmente pelas capacidades, né, que ele tem. Mas a gente tem que pensar no ChatGPT ou em qualquer plataforma de IA, né, como uma ferramenta, ou qualquer outra plataforma, né? É como dizer que com a invenção do raio-x, né, da tomografia, perdão, e da ressonância magnética, o raio-x seria colocado de lado, né? Então são técnicas, são ferramentas, né? Então eu acho que o médico, ele continua sendo essencial, né, mesmo com qualquer tecnologia, como aquele que vai utilizar a ferramenta. O martelo sozinho, ele não consegue fazer alguma coisa, né? Ele precisa de alguém para manipulá-lo, ele precisa de alguém para conseguir utilizar ali toda a sua capacidade. Então, o que eu penso? Eu penso que, por exemplo, um médico, né? Ele consegue, durante a vida dele, verificar uma quantidade muito grande de imagens, por exemplo, para definir se aquilo é um carcinoma ou não é. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de verificação de bordas, entendeu? De uma imagem. Agora, uma IA, ela vai conseguir fazer isso de maneira muito maior, porque você vai apresentar para ela. Mas o laudo vai ser assinado por um médico. Sempre será assinado por um médico. Por quê? Porque
a inteligência artificial ela vai utilizar parâmetros, e esses parâmetros são parâmetros ali, que são parâmetros principalmente numéricos, né? Então ela vai fazer cálculos, ela vai fazer verificação de padrão. Então essa capacidade do médico de avaliar se aqueles padrões são de fato consistentes com toda uma vida daquele paciente vai ser dependendo do médico, né? Então, na verdade, as ferramentas, né, sejam elas ferramentas de inteligência artificial, de diagnóstico, ferramentas de imagem, ferramentas quaisquer, que possam surgir aí dessas novas tecnologias, todas elas precisarão do médico para utilizá-la, né? Então, assim como a gente sabe que algumas ferramentas só são utilizadas se você tiver um registro, né? Essas ferramentas muito provavelmente serão utilizadas por médicos, né? Então, Ou eu acho seja, não vai aquele ser que souber usar, ele vai sair na frente. É né? esse o ponto. Não é esse? Esse o ponto. Então, Quando a gente traz a inteligência artificial, a internet, para o contexto educacional, quando você pega lá na metodologia tradicional, a gente está no ensino médio, hoje em dia é até proibido, né, usar telefone na sala de aula. Às vezes a gente vai usar computadores e vai para uma sala de informática específica, não dentro da sala de aula. Já no contexto universitário, a gente já tem um uso maior de tablet, notebook dentro da sala de aula e utiliza muito, né, essa inteligência como forma de ser uma ferramenta mesmo do estudo. Como que você vê esse uso, né, dessas informações, dessa tecnologia dentro da metodologia ativa como forma de auxiliar não só os alunos, mas os professores também? existem os prós e os contras, né? Sempre. Acho que como toda ferramenta, você tem que saber utilizá-la, né? Igual o martelo, você tem que saber como bater no prego, né? Você não vai bater com o cabo. E a ferramenta, às vezes, ela traz essa necessidade de uma educação para usá-la, né? Ou seja, de um treinamento ideal para usá-la. E eu vejo que essas tecnologias, né? Então, tanto os nossos simuladores aqui, vocês são treinados a utilizar, mas no caso da IA especificamente, né? Eu vejo que a gente tem que usar a IA como forma de nos fazer pensar sobre um determinado assunto. Então, eu gosto muito, por exemplo, de treinar a IA para fazer uma atividade, por exemplo, de um escape room, entendeu? Quando eu preciso estudar alguma coisa. Algo que ela vá me testar e não que eu vá testar o conhecimento dela. Então, isso é muito importante. Porque se eu peço para ela responder alguma coisa, ela vai responder, né? Muitas vezes corretamente, e algumas vezes não. Eu já tive a oportunidade de ver o chat errar, né? Não sei se vocês já tiveram. Então, isso é muito importante, é muito perigoso, né? Porque ela é uma inteligência artificial que ela vai receber de acordo com as informações, ela vai te responder de acordo com as informações que ela recebeu. E aí, se essas informações que ela recebeu são incorretas, ela vai basicamente o quê? Reproduzir informações incorretas, né? Então, a gente tem que ter uma visão um pouco crítica, né? E eu vejo que às vezes, principalmente nos primeiros períodos, o pessoal não tem essa visão, né? É como alguém que faz a tarefa para mim, é o coleguinha que faz a tarefa para mim. É o caminho mais fácil. É o caminho mais Muleta, né, fácil. professor? É uma muleta. Então, eu acho que a forma de muleta, né, não é a forma ideal, porque ela não vai fazer o que a metodologia ativa pretende, né? Que é exatamente o quê? Treinar vocês, né? Fazer vocês conflitarem com o que já sabem para poder usar e criar um conhecimento novo. A IA não vai fazer vocês fazerem isso se usada de maneira apenas para reproduzir. E a gente sabe onde, é o que você fala, né? Sabe onde a gente buscar o conhecimento, porque ali ela já vai trazer tudo integrado. Tudo. Ela não vai... Exato, ela vai trazer a informação que ela recebeu, então ela vai te dar aquela informação. Então, se eu pego para responder, eu fiz um pré-teste ou uma atividade do professor, era uma pergunta. Se eu pego uma IA, coloco a pergunta, ela vai responder a pergunta, né? Certo ou errado, ela vai responder. Agora, se eu peço para a IA para me treinar sobre aquele conhecimento, me fazendo perguntas e fazendo com que, se eu respondo de maneira incompleta ou incorreta, ela me corrija, mas não dê a resposta correta, me faça refletir sobre aquilo, que eu acho que é a proposta de um escape room, né? Exatamente, te dar dicas para você conseguir passando de fases, né? É quase uma gamificação, né? Faz parte da metodologia ativa. Eu acho que fica uma ferramenta sensacional, né? Ou pedir para ela construir um caso clínico que vocês têm que responder, né? Então, é usar a ferramenta de maneira com que você faça ela ser ativa e não passiva, não te entregando, entendeu? Então, é ferramenta. Saber usar
É que é o ponto. E, Cantão, pensando naquela pessoa que está entrando aqui agora, primeiro período de medicina, descobrindo esse universo da metodologia ativa, qual o conselho que você daria para esse aluno egresso? Não pega tudo pronto. Não peguem tudo pronto. Explorar também a metodologia ativa com tudo aquilo que ela tem para oferecer, né, professor? Confia na gente. Porque é sempre assim, né? No início o pessoal fica muito inseguro, né? Falando desesperado. Meu Deus, será que eu estou estudando certo? Será que é até aqui que eu tenho que estudar, né? Mesmo com os objetivos, o tutor ali passando, gente, os objetivos foram definidos, são esses, a gente ainda fica inseguro, né? Então os alunos, a gente vê que eles ficam inseguros. Mas confia, porque quando o aluno chega ali no terceiro, quarto período, ele vê que o OPG funciona. Tá? Então, é isso que a gente tem como principal motivador, né? Ver que lá pra frente o pessoal fala, nossa, eu não consigo mais uma aula. A gente vê que os meninos começam é até um problema. Se adapta tanto, né? Tanto que na hora da aula teórica fala assim, meu Deus, em 50 minutos dessa pessoa falando aqui na frente, não passa, né? E aí os meninos começam a faltar ali no 7º, 8º período, porque já não aguenta mais o teórico, né? Que é só ali a prática, que é usar. E é um problema, inclusive, que a gente tem, que é manter as aulas teóricas, né, nesse público, depois que ele já está tão acostumado com a metodologia ativa. Tem alunos, inclusive, que transferem, né, às vezes começam aqui com a gente, fazem transferência e às vezes mandam mensagem, Canton, saudade do laboratório, não tive um laboratório até hoje. Falei, mas é por conta dessa diferença, né, da metodologia ativa desde o início do curso. Efetivamente, sabe, Canton, você fazer parte, estar inserido, né, nós enquanto alunos, aproveitar dessa prática, né, usar o tutor como um guia realmente e trabalhar a metodologia ativa dessa maneira, se souber usar, assim como as ferramentas de tecnologia, eu acho que tudo vai gerando de uma forma muito positiva, né? E é isso. Cantão, muito obrigada por ter feito parte do nosso momento, do nosso encontro. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para quem está entrando, assim como foi para nós também. Tenho certeza disso, Canton. Muito obrigado. Eu que agradeço. Aí o espaço está sempre à sua disposição. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, pessoal. Até mais. Até logo.